Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que começamos o Caminhando Juntos e dessa feita com a companhia de Nilo Nogueira e Arlindo Ribeiro, esses dois amigos e companheiros do nosso querido Redenção. A vocês que nos assistem, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso respeito. É para vocês que nós realizamos todo esse trabalho, tentando nessa conversa colocar a proposta da doutrina espírita na nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Arlindo, tudo bem com você, Arlindo? Graças a Deus, tudo bem, Jaime. E você, Nilo, como vão? Tudo em paz? Tudo bem. Tudo E bem, Nilo, Arlindo, tudo bem, Jaime? Nilo? Tudo bem, Jaime, tudo bem, Arlindo. É um prazer estar novamente aqui no Caminhando Juntos, em companhia tão agradável, com quem a gente aprende tanto. É isso, é E a verdade. gente, o problema é que nós, o problema não, aliás, é a solução, é que nós apresentamos a realidade. Nós participamos sobre no Caminhando Juntos, cujo tema foi o Centro Espírita, né? Então nós tratamos o Centro Espírita na situação real. E muita gente confunde com a situação ideal. A situação ideal é Hum, aquela que nós buscamos, mas nós tratamos segundo a realidade daquilo que ocorre nas nossas casas espíritas. E você sabe que foi muito bem aceito, né? Tivemos um resultado muito bom. É bom. É, Fala, Nilo, quer falar alguma coisa? esse programa do Centro Espírita, eu achei que surgiram temas ali muito pertinentes, né? E muito esclarecedores sobre o dia a dia da casa espírita, os problemas que são enfrentados, questões relevantes para a gente pensar. Acho que foi muito bom. É isso mesmo, nós falamos sobre a realidade, não é isso, Arlindo? nosso ponto de partida foram as vivências e não Isso, as idealizações isso vividas, que mesmo. Isso as, aí, é muitos isso de aí. nós passamos por uma série de situações nesse campo. Então, é aquilo que a gente vivenciou, as experiências, a partir daí é que vão contar para se chegar ao ideal, né? Não Porque tem jeito. às vezes, diante do que alguns companheiros ou companheiras dizem, parece que nós já estamos no grupo de Jesus, né? O que ainda não é uma realidade que é bom que a gente converse sobre essa realidade, que outros companheiros se sintam confortados também por saberem que eles passam por isso, que às vezes eles pensam que estão passando por isso indevidamente. Não, todos nós passamos por isso, né? Bom, mas então vamos ao tema de hoje: o homem no mundo, que é uma mensagem assinada por um espírito protetor recebida em Bordeaux em 1863 e consta do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, o homem no mundo. Então, o Espírito diz o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Quer dizer, nessa reverência, nessa sintonia com o alto, né? Elevai o vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Quer dizer, o Espírito aqui nos convidando à oração, né?
a que nós mantenhamos, né, um estado de espírito favorável para que essa sintonia com os benfeitores espirituais se realize de fato, né? Mas aí ele continua dizendo o seguinte: não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, disse ele, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Agora vem a parte que eu acho importante e que vai dar curso à nossa conversa hoje. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar de posse da sua herança. Bom, o que nos importa aqui é que o Espírito, no fundo, está nos convidando a viver a diversidade quando ele fala: sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, caracteres opostos e daí por diante. Eu trouxe isso porque, vejamos, dia 20 agora, dia da consciência negra, acordamos com um fato terrível ocorrido no Carrefour de Porto Alegre. Um homem trabalhador foi morto de forma covarde, porque, vejam bem, não justifica até alegar o que ele possa ter feito. Se aqueles responsáveis pela segurança estavam ali, eles deviam, se ele agiu indevidamente, que chamassem a polícia e não o matassem daquela forma covarde e difícil. Olha, me chocou tanto que a gente fica pensando: que humanidade é essa? O que é que nós estamos vivendo? E nós vamos falar sobre essa questão difícil e complexa, que é o racismo. Aí, infelizmente, o vice-presidente da República diz, chamado a se pronunciar, infelizmente, ele diz que no Brasil não existe racismo. Isso alimenta o racismo estrutural brasileiro, infelizmente. Arlindo, fala alguma coisa. Você assistiu o vídeo? Como é o nome desse senhor? Porque quando é um branco que sofre esse tipo de dificuldade, vem o nome e sobrenome dele na mídia. Quando é um negro, vem o primeiro nome e olha lá. Como é o nome dele, Arlindo? E é bom dizer, Jaime, que no caso deste negro, nem o primeiro nome surge, é só Beto. Como se fosse qualquer coisa, não é nem qualquer pessoa, é qualquer coisa. Mas o nome dele é João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, trabalhador brasileiro. João Alberto, receba onde João você estiver Alberto Silveira as vibrações. Freitas. Oh, Arlindo, você desculpe, porque Não, eu eu estava só realmente repetindo o nome. Estava só fiquei repetindo o tão. nome dele. É João Alberto, né? Fiquei tão tocado por essa situação que a emoção às vezes toma conta, né? João Alberto, que você receba as
melhores vibrações do nosso coração nesse instante e que a sua família seja envolvida nas vibrações do amor de Jesus, confortando e consolando, porque não é fácil perder um filho, perder um marido nessas condições. O que você gostaria de continuar dizendo, Arlindo? Porque, vem cá, a questão, acho interessante essa bandeira que levantam os negros no Brasil, é que não adianta ser contra o racismo. Nós precisamos ser antirracistas. Tem uma coisa, Hum, dentre as muitas que tem pipocado nesse circuito, nas redes sociais, inclusive, alguns companheiros e companheiras costumam, para rebater a ideia, talvez desejando fazer o seu melhor, mas costumam dizer assim, colocar como postagem no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais de um modo geral. Aí eles botam bonitinho assim: não precisamos de um dia da consciência negra, branca, parda, amarela, albina. Precisamos de 365 dias de consciência humana. Idealmente é lindo ouvir isso. é isso aí. Idealmente é maravilhoso ouvir isso. Eu quero crer que os meus amigos que costumam fazer esse tipo de postagem não desejam o meu mal, nem dos meus companheiros de raça, de cor de pele, mas me parece ideológico demais. É ideal demais contestar a questão da luta pela conscientização dessa situação drástica, dolorosa, criminosa sobre o negro no Brasil, com essa argumentação tão fácil. Ah, é tão lindo isso, é tão lindo. Mas como nenhum dos seus filhos são atingidos por isso, está ótimo. É, Talvez que esse ideal lhe satisfaça. Mas aí, para voltar a essa questão, a gente vai ver lá que hoje uma das boas postagens dizia assim: quem matou Beto no Carrefour não foram os covardes que o espancaram, mas todos os que toleram a segregação sem lutar. Gente branca que se vê no direito de queixar-se da eleição, por exemplo, de uma bancada negra, ou que, ao falar do negro, mede-o em arrobas, e a medida para pesar gado, né? Gente que, fazendo arminha, autoriza a violência como método, e todos aqueles que se dizem não racistas, mas que não são antirracistas. isso. O que matou Beto foi o racismo. E todos os que dele são cúmplices. É isso que as pessoas precisam lembrar. Toda vez que vocês me dizem uma coisa dessa, vocês estão assinando embaixo para que mais um passe exatamente por isso. Porque é muito fácil. Isso é bonitinho, não é? Foi lindo isso. Foi bom ouvir o governador, o então governador do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, hoje afastado, vibrando, dando saltinhos de dançarino americano, quando alguém é baleado mortalmente sobre a ponte Rio-Niterói, num espetáculo dantesco, que demonstra, acima de tudo, a incapacidade do Estado de gerenciar o Estado. E a gente acha isso bonitinho. Ô Arlindo, eu vou pedir ao Nilo para ler uma questão interessante que vai nos ajudar a caminhar aí com essa conversa. É a questão 803 de O Livro dos Espíritos. Lê para mim, Nilo, para nós, a pergunta, a resposta e a observação de Kardec também, porque há uma observação interessante. E parece que foi feita sob medida para esses casos, né? Isso. A doutrina é Vamos lá. maravilhosa, sabe? A pergunta 803. Todos os homens são iguais perante Deus? E vem a resposta dos espíritos. Sim, todos tendem para o mesmo fim
E Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos. E com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. E vem aqui o comentário de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Que beleza, né? Precisamos é tornar isso realidade, né? Ante essa situação que nós estamos vivendo. Porque precisamos contextualizar a doutrina ante aquilo que está acontecendo na sociedade atual. Não é isso, Nilo? Sem dúvida, Como é que Jaime. você vê isso, Nilo? Jaime, isso é um problema, como todos, né, da humanidade, dos nós aqui, dos encarnados, é muito grave. A doutrina espírita já está aí há mais de 150 anos, né? E muita gente já conhece, ouviu falar da hipótese da reencarnação, mas usa quando convém, mas também não quer se aprofundar muito, não quer se envolver. Me parece que enquanto o ser humano não entender que todos somos espíritos, vai haver espaço. Enquanto as pessoas olharem para as coisas de forma materialista, considerando apenas o lado prático da vida, o lado encarnado, o lado das necessidades materiais, vai haver espaço para essas distorções, para esses conceitos enganosos, né? Parece que falta essa luz e que vai surgir aos poucos, a força, não sei, daqui para frente, isso talvez venha a força do sofrimento, por conta do sofrimento, por conta das dificuldades, né? Agora, o racismo no Brasil, ele sempre existiu, ele é cultural, além de tudo, né? Existem as pessoas explicitamente racistas, mas tem aquelas que não percebem que são. É, Num isso mesmo. comentário como o Arlindo colocou, existem aqueles comentários. Tem um amigo meu, olha, ele é negro. Olha, mas é uma excelente pessoa. É. Então, comentários como esses, você percebe, né, que é meio a pessoa não se dá conta de como existe ali um julgamento de valor ali pela raça, pelo racismo, né? Então, assim, isso está muito presente. E agora, uma coisa que a gente vem percebendo é que, nesses últimos tempos, parece que as pessoas vêm confundindo liberdade de expressão com liberdade para fazer o que quiser, para se expressar ou para fazer o que der na telha, né? As pessoas estão... parece que foi dada assim, uma autorização para as pessoas transgredirem e mostrarem seus impulsos livremente, né? Não respeitando, talvez, leis, não respeitando mais nada, né? Isso está um negócio complicado, né? Eu assistindo ao noticiário num canal pago, foi interessante porque houve manifestações de ministros do Supremo, houve manifestações de artistas, houve manifestações do mundo intelectual todo pelo horror desse acontecimento. Porque, como eu disse, não há o que justifique que são pessoas responsáveis, que são seguranças do supermercado, tudo bem. Ele fez alguma coisa errada, o segura e chama a polícia. A polícia vai Existe. prender e vai resolver a situação. Por que bater até o indivíduo? Arlindo, você tem aí alguma notícia? Como é que foi a morte dele? Se foi por sufocamento? Se foi de que. É, Porque aquele americano foi por sufocamento, né? esse também foi por asfixia, porque ele recebeu um golpe de jiu-jitsu que é um mata-leão. E o mata-leão sempre tende a Certo. justamente impedir a sua
respiração. Ele não só Olha, te paralisa fisicamente, mas ele impede que você respire. E foi exatamente assim a conclusão até agora da perícia, do que está apresentado nas mídias, é exatamente isso. A morte foi por asfixia. Além de ter sido violentamente espancado, mas ele só foi morto na asfixia, que é quando alguém, no mata-leão, pressiona de tal sorte que você não tem como respirar. porque esse caso, o Enfim, Arlindo e Nilo e amigos que nos assistem, quem assistiu o vídeo, havia sangue no chão. Gente, que isso? Que isso? Onde é que nós estamos? Que país é esse? E vem o vice-presidente dizendo que no Arraciano, cada dia é morto um negro. Cada dia é morto um rapaz negro. E vejam bem, foram eleitas algumas vereadoras negras, uma em Joinville, outra, se não me engano, em Vitória, não me lembro. Eu sei que essa de Joinville eu assisti, estão sendo ameaçadas por serem negras, estarem participando da Câmara. Que isso? Gente, o Legislativo, seja a Câmara de Vereadores, seja a Câmara de Deputados, seja o Senado, deve conter representantes de todos os segmentos sociais. Que negócio é esse? Por que perseguir uma negra que chega pelo voto popular, não foi por benesses do poder público, não. Ela chegou pelo voto popular à condição de vereadora. Por que agredi-la por ela ser negra? É difícil, né, Arlindo? é muito difícil. Eu fico pensando que a nossa, digo nossa porque é a do Brasil, a nossa Ku Klux Klan não usa um manto branco, não. Ela vive de cara limpa, agredindo indiscriminadamente, e com a maior soberba, com a certeza de uma impunidade absurda. E secundada, amparada, infelizmente, por essas figuras do poder público, em todos os níveis, mas especialmente no nacional, quando surgem, vêm a público e com essa desfaçatez vem dizer, não, não há racismo no Brasil, isso é uma bobagem. Pensar nisso é absurdo. Essa é uma nação. Então a gente faz o quê? Olha, Jaime, de toda maneira, graças a Deus, amigos que nos ouvem nesse momento, nós conversávamos um pouco antes de começar essa gravação, fizemos a nossa oração aqui para que a gente pudesse começar um assunto tão difícil com serenidade, com tranquilidade. E aí eu queria, de alguma sorte, voltar um trechinho daquele texto que a gente está lendo, é só um trechinho que a gente já viu, Certo. só para lembrar os companheiros que diz assim: não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que os possa santificar. Mas isso só é possível quando nós oramos de verdade. Porque nós estamos abordando esse tema depois de uma oração fervorosa aos nossos benfeitores espirituais, porque a nossa ideia aqui não é de revanche, não é de Claro. revide, não é de incitamento de ódios, não é isso não. É só lembrar você, cristão brasileiro, numa pátria cristã, a maior pátria cristã do planeta. É isso mesmo que nós somos, de verdade? Coração do Admitindo e mundo e praticando pátria do evangelho. o evangelho, é isso mesmo? Será que é isso mesmo que nós estamos produzindo aqui? Agora eu Precisamos pergunto o refletir, meus amigos. seguinte: será que isso não é discutido nas casas espíritas? Não é possível. Nós espíritas assistindo isso, não só esse caso, como outros, essas agressões aos negros, às negras tão queridas desse país, que foram jogados
há, há uma situação dificílima com a libertação dos escravos, né? Foram jogados na rua sem assistência alguma. Gente, é hora de nós repensarmos muita coisa, mas repensarmos em atitudes. Não é só ficar, como o Espírito diz aqui, não é só ficar orando, não. Eles nos Uhum. convidam à oração, e nós fizemos até uma oração antes, como o Arlindo bem o falou, para conversarmos sobre assunto tão difícil para nós, mas é preciso que a gente tenha atitude viva, ajudando a formar uma sociedade mais justa. Que racismo estrutural é esse que está nos afogando em conflitos totalmente desnecessários? Que é isso? Vamos eliminar aquelas palavras ofensivas aos negros, aos gays. É dentro de casa que começa. É dentro de casa, porque os filhos nos escutam fazer referência pejorativa aos negros, fazer referências pejorativas aos gays e daí por diante, e eles repetem na sociedade aquilo que vivenciaram dentro de casa. Não é isso, Nilo? Sem dúvida, né, Jaime? A gente tem conhecimento de pessoas, de dirigentes, de médiuns espíritas, dirigentes de casa espírita que, porque tiveram um revés na vida, um problema mais grave, se decepcionaram e saíram do espiritismo e foram buscar uma outra religião. Isso mostra que a pessoa não entendeu nada da mensagem da doutrina espírita. Então, o que a gente deve perguntar é se a nossa casa espírita está realmente tentando se alinhar e acompanhar o que está sendo ensinado na doutrina, porque talvez existam pessoas ainda que achem inadequado falar sobre sexo na casa espírita, falar sobre racismo, falar sobre homofobia, estupro, Isso. suicídio, enfim, todos os temas que são da natureza humana, dos encarnados, das dificuldades que levam as pessoas a essas situações, pessoas envolvidas com isso. Se não é sobre isso que nós vamos tratar, se não é para acolher essas pessoas, estamos lá fazendo o quê? Não é verdade? Então, eu acho que está na hora das pessoas começarem a ter em mente isso, que qual o seu papel, o que ela pretende sendo espírita, o que ela está aprendendo ao buscar a doutrina espírita. Né? O que a casa espírita se propõe fazer, se dizendo espírita, que papel ela quer ter disso. Então, isso é muito sério, isso é muito importante, né? Porque se você não pode tocar em determinadas... Porque isso não é assunto de casa espírita, ora, qual é o assunto da casa espírita, afinal? A própria doutrina está dizendo que ela se atém a todo e qualquer problema da humanidade. Quais são os problemas da humanidade que a casa espírita pode tocar e quais que não pode, então? Como é que é isso, né? E, Jaime, você Tô também falou uma coisa também, desculpa, só para eu terminar, para não perder o gancho, você disse tranquilo. uma coisa muito importante, né? Que a gente não basta ser contra o racismo, temos que ser antirracistas, e faz uma diferença tremenda. Né? Ser contra o racismo, de repente, você é ser contra um pronunciamento de alguém na televisão, né? Ser contra o posicionamento de alguma autoridade. Agora, ser antirracista é não aceitar que ele exista, é ter o racismo como algo errado. Quando você ouve falar que uma criança foi sequestrada, uma criança sumiu, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, você se escandaliza e você, né, pensa em precisamos combater isso como algo realmente fora da lei, errado, racismo idem, né? Preconceito também quanto à orientação sexual também, isso também é contra a lei, já é contra a lei isso. Tipo, toda a discriminação, né? Eu queria Enfim. falar uma coisa que me incomoda muito. É, eu não vou citar nomes, mas há representantes
da raça negra que deviam estar à frente disso e não querem assumir isso. Se escondem. Olha, veja bem, certa feita, havia um programa de televisão que o entrevistador chamava uma turma de uma religião, uma turma de outra religião, e ali ele procurava discutir os temas e colocar. Havia um senhor candomblecista que, diante de um pastor muito famoso, ele virou para o pastor: ô pastor, veja bem, a sua presença nessa marcha contra a intolerância religiosa, ela tem uma representatividade muito grande. Ela vai nos ajudar. Mas o pastor não concordou, não. Ora, gente, esse candomblecista está com toda a razão. E nesse ponto também do racismo. Há negros e negras brasileiras em condições culturais e sociais muito boas que poderiam estar colaborando, mas eles não quero assumir esse tipo. Peraí, gente, são seus pares, queiram ou não, são seus pares, são seus irmãos de raça. Que isso? Todos somos irmãos, como o Nilo leu aí na questão do Livro dos Espíritos. Agora, eu acho triste isso, eu acho assistir a isso, eu acho tremendamente triste, sabe? Fala, Rindo. Nesse tema é interessante porque hoje, como todos os anos, no Dia da Consciência Negra, a comemoração, quer dizer, a presença e a atividade no Monumento ao Zumbi, no centro da cidade do Rio de Janeiro, é sempre um momento muito marcante. Reúne um grupo interessante de pessoas e hoje estavam lá, mais uma vez, amigos meus, meu compadre, inclusive, Luiz Eduardo Negrogum, que é um representante do grupo de ativistas negros do Rio de Janeiro, é até ligado a um partido político, que é o PDT, o Ivanir dos Santos, que é um outro amigo antigo, companheiro antigo de jornada, também lá, e a presença de alguns pastores de igrejas evangélicas também participando do ato, como os outros sacerdotes do Candomblé. Então é muito legal isso. Mas uma coisa que está acontecendo interessante e perigosa é que esse discursinho, que é do contra, ele tem contaminado muito mesmo a população negra. Porque a gente vê e ouve hoje negros, até muito próximos de mim, dizendo que isso tudo é mimimi. Então, veja bem, o Floyd foi assassinado lá nos Estados Unidos. O João Alberto foi assassinado em Porto Alegre. E tudo isso é mimimi. Os problemas que tem enfrentado a população LGBT no país inteiro é puro mimimi. Então, a gente não está conseguindo mais entender, ou talvez estejamos entendendo. Primeiro, a importância que a educação perdeu no Brasil, porque a educação que inclui, que dá estrutura para a gente olhar e compreender, a gente está acabando com ela. Não à toa, isso é intencional. Para que você que sofre a dor nem sabe que sofre. E vira fazendo o discurso do outro. Porque são negros dizendo assim, não, isso é mimimi, esse negócio de preconceito é mimimi. Então você tem uma hora que a gente parece que vai enlouquecer. Se não orar muito, a gente que perde a estribeira. A coisa está de uma forma tal, quer dizer, essa conturbação está tão estabelecida que é um negócio, parece um vendaval, um tornado. E se a gente não tiver muito firme nas convicções, a gente é arrastado para o meio da confusão, da guerra, porque a ideia que esses grupos têm tido é de criar uma guerra fratricida de verdade, com toda intensidade, porque eles estão conseguindo contaminar a periferia que sofre, porque a periferia está fazendo campanha para os doidos,
está dizendo que eles estão certos sim e está dizendo que eles próprios estão errados. Olha, mimimi. Lutar em benefício de uma igualdade racial É. de verdade é mimimi. Olha, onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos parar? Ô, Que Arlindo, dificuldade. feminicídio é mimimi também. Que Isso, e as isso, mulheres gente? negras entendam isso. Que isso? A gente não está conseguindo. Está difícil, Alberto. Está muito difícil de pensar isso. E a gente tem que procurar o centro mesmo, porque senão a gente perde o equilíbrio também. Com relação a isso que você está dizendo, Arlindo, Fala. desculpa, pode terminar. Já Não, terminou? diga Já lá. terminou? Com relação a isso que você está dizendo, o mimimi que está acontecendo é um fenômeno, né, que a gente precisa estar atento. E assim, antes da internet, antes das redes sociais, o controle social era feito através da televisão, dos meios de comunicação, as opiniões eram formadas através de uma publicação, de um texto, de alguém importante, alguém que tinha ascendência social falava, aquilo, as pessoas tendiam a concordar e tal. Com a democratização da informação, esse controle ficou mais difícil. Todo mundo pode publicar o que quiser, para todo mundo ler. Então, o controle disso está muito difícil. Então, como é que é feito agora isso? Através da desinformação, através da confusão de informações. Para quê? Para as pessoas não terem certeza mais de nada. Então, a gente precisa estar atento a isso. A gente ouve falar de robozinho que fica espalhando fake news e tal, blá, blá, blá. O controle agora é feito dessa forma. Todo assunto sério que começa a ganhar uma certa consistência, você percebe que vem um mimimi, vem uma corrente contrária ridicularizando, falando... Por quê? A gente sabe que existe na nossa sociedade uma camada mais esclarecida e camadas, né, vai no degradê e tal, pessoas com dificuldade de acesso à escolaridade, à instrução e tal, e se mantém informado pelo boca a boca, pelas pessoas em quem confia, que conhece. E as notícias vão se disseminando assim, né? Então, assim, descredibilizar uma informação ou uma atitude de alguém é muito fácil na mídia, entende? Então, é por isso que esses mimimis vêm, e as pessoas às vezes embarcam nisso para esvaziar aquele movimento que está ganhando consistência, sabe? A gente precisa ter cuidado com isso. É difícil, veja bem, nós, como pessoas com a pele branca, né, entendermos como um filho nosso possa ser morto do jeito que esse rapaz foi morto lá. Eu só imagino esses pais como estão, essa mulher, como é que está diante dessa covardia. Essa mulher que assistiu a isso sem poder fazer nada. Sem, Né? pois Entendeu? olha, é um negócio. Agora, é engraçado que acho que nós já até tocamos isso, né? Se ocorre com um filho de branco, surge na mesma hora na mídia o nome, sobrenome e tudo. Agora, quando é um negro, é João, é José. Espera aí, não são pessoas importantes, não são transparentes, não. Tanto não são que tem a pele negra para mostrar eu estou aqui. Eu estou aqui para viver e vencer. E nós estamos aqui para ajudar a vocês a viver e a vencer, sim. Não é isso, Arlindo? Pois é, e nesse sentido, eu tenho pessoalmente muito a cobrar das casas espíritas como um todo, Eu porque eu imagino. tenho visto muito pouco esses posicionamentos. Eu tenho o caso de uma amiga, inclusive, que estava entrando e saiu imediatamente, pelo tipo de comportamento assistido, e ela hoje está na sua linha mais específica da Umbanda e tal, disse, não dá, porque as pessoas da casa, que durante o tempo que ela esteve ligada a essa casa, deram a ela, inclusive, uma questão de trabalho mesmo, profissional, e essa menina, ela fazia a formação no serviço social comigo no UFRJ, ela chegava sempre tarde à aula,
porque os patrões espíritas nunca a liberaram um horário possível para ela sair lá da Cidade de Deus e chegar ao FRJ na Praia Vermelha. Entende? Então é isso que a gente consegue perceber, que essa gente está lendo essa coisa toda à toa. Isso não está fazendo eco no coração dela. A gente tem visto os espíritas postarem coisas absurdas com relação a racismo, a homofobia, pactuando com tudo, dizendo que é tudo normal, que é tudo maravilhoso, queimar o país, queimar as florestas é maravilhoso. Quer dizer, de que espiritismo nós estamos falando? Que gente espírita é essa, meu Deus do céu? De onde veio tudo isso? E essas pessoas estão nas casas espíritas, estão lá, fazem parte dos trabalhos, das atividades, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, alguma coisa está, como dizia o Caetano Veloso na sua música, alguma coisa está fora da ordem, que a gente não consegue atinar. Mas você Porque está um sabe, negócio absolutamente... eu acho, veja bem, vamos fazer uma digressão aí. Veja bem, eu acho que as máscaras estão caindo. A verdade está aparecendo. Porque, veja bem, no nosso meio mesmo, de tempos para cá, surgiu a questão do livro A Gênese, que teria havido uma. Como é que se diz, Arlindo? Adulteração, né? Adulteração do livro A Gênese, feita possivelmente pelo Lemarie. Aí, logo depois, nós fomos discutir no comitê diretor do Redenção e qual foi a nossa decisão? Bom, se a quinta edição de A Gênese foi a que possivelmente foi adulterada, então vamos ficar com a tradução que estiver sido feita em cima da quarta edição, que essa nós garantimos que é de Kardec. E aí nós encontramos duas edições, a da FEAL e a do Leon Denis. Aí logo depois, há pouco tempo agora, surge também com relação ao livro Céu e o Inferno. E surge também no noticiário aí do movimento espírita que algumas obras do Chico foram adulteradas na Federação Espírita Brasileira, a ponto da federação vir fazendo mensagem até para mim, quer dizer, mandando para a caixa postal do grupo e para o meu WhatsApp, uma informação de que não houve adulteração. Então, olha, eu acho que estamos vivendo sobre todos os aspectos, situações dificílimas, onde o que está escondido vai aparecer. Está aparecendo. Não tenha dúvida disso. As máscaras vão cair, estão caindo diariamente. Só que às vezes a gente não quer nem ver. Parece que as pessoas não querem enxergar isso. Que dificuldade. Fala, Nilo. Jaime. Isso já está. Nós estamos vivendo uma época de expurgo, né? Começou um expurgo. Há muito tempo atrás eu ouvi, né? Nós ouvimos um espírito amigo alertar a gente, né? Que nós nos preparássemos, porque tempos difíceis estavam se aproximando. Na época a gente só podia imaginar, não tinha ideia, mas nós estamos vendo coisas muito difíceis, né? Coisas muito difíceis acontecendo, que a gente imaginava que já estivessem superadas na humanidade pelas comoções que o mundo já passou, uma Segunda Guerra, a Guerra Fria. Nós pensávamos que certas coisas já estariam extirpadas, né? Mas a gente vê um fascismo nascendo, crescendo. Fascismo, você falou tudo. Todos os elementos presentes aqui no Brasil. A gente vê isso, as pessoas se colocando na rua com um ódio, com uma raiva de minorias, querendo se achar no direito de exterminar isso ou aquilo, acabar com isso, acabar com aquilo. Assim, num movimento extremamente elitista, um negócio... A gente fica surpreso, como assim, gente? Como é que é isso? Isso a gente achava que já estava superado, já era página virada.
E está aí, sendo reeditado, É. com todos os elementos aí presentes. A Veja bem, Sabe o que é desinformação. interessante? Arlindo, veja bem, que diferença existe entre o meu sofrimento e o seu quando um filho meu ou um filho seu está doente, está passando por dificuldade? Que diferença existe no meu sofrimento para o seu? Não é pela cor da Uhum. nossa pele, É, é isso. é pelo É isso. caráter, sim. Aí sim, isso vai prevalecer. Mas não é pela cor da nossa pele. O seu sofrimento é tanto, ou às vezes muito maior, porque a perseguição é maior, a perseguição pô, é diária isso. O que acontece, Jaime, que é, nesse sentido, muito doloroso, é em princípio, uma naturalização de algo que não é natural. As pessoas costumam achar muito normal, né? Eu tenho o meu filho mais novo, ele mora no Morro de Mangueira com a mãe dele. E aí, quando as pessoas veem o tiroteio na favela, essa gente não sai da rua. Essa gente não sai da rua, eles querem ficar batendo perna. Então é muito doido isso, porque ele não pode sair para trabalhar, ele não pode sair para estudar, e todos aqueles jovens que estão lá não podem fazer outra coisa. Como todos eles só correm da polícia, que essa é a lógica, quando a polícia chega, todos eles têm que se esconder, é isso? Porque as pessoas naturalizam como se fosse muito simples, porque não vivem isso. E aí a gente está vendo, na realidade, no aspecto público em geral, a reedição dos velhos feudos, né? Uns de alto luxo, na Barra da Tijuca, outros que ocupam mesmo as comunidades, seja ela na Pavuna, em Vigário Geral, ou no Morro da Mangueira. Mas estamos distribuídos nesses feudos, com as suas polícias particulares, que comandam com mão de ferro todas as pessoas e não têm direito, simplesmente não têm direito a qualquer coisa que não seja aquilo que o senhor feudal, que o senhor daquele feudo permita que tenha. É. E a gente está dizendo que isso é normal, que lá o meu filho pode ser morto, porque afinal de contas ele mora na favela, logo ele é um marginal, porque ele é preto, filho de pretos, ele pode morrer. Porque quando a polícia chega, o que ele tem que fazer é correr e se esconder. É isso. Então a gente está com algumas questões extremamente sérias. Sérias. Espíritas, eu estou falando só para vocês, muito especificamente para vocês. Porque nós estamos vendo o mundo com olhos muito cor-de-rosas. E estamos dizendo, vamos orar, vamos ter esses meninos para orar. Ore, E a metralhadora, quando canta, não te dá nem condição de orar. Eu já ouvi isso de perto. Na minha casa, em Mangueira, quantas foram as vezes que nós convivemos com essa troca? E a metralhadora, quando ela faz, ela atinge qualquer casa, em qualquer lugar. As paredes são todas furadas. Você fica sem tempo. Para onde que eu vou me esconder? No banheiro, na sala ou na cozinha? E as pessoas estão brincando, achando que isso é uma piada. Nós estamos com o mundo nas mãos para a gente mudar agora. Nós vamos mudar esse mundo agora. E não pensem que vocês vão para o céu, não, porque não vão, porque não vai ser assim, porque não basta ficar orando no seu canto para resolver o meu problema. Porque o problema de quem está lá precisa de mãos operosas, precisa de postura, de mudança de postura de todos os senhores, porque os senhores estão supondo, ou melhor, esquecendo que essa doutrina fala de responsabilidade nesse conjunto, ó. Então não adianta pensar que vai para o céu, porque não vai. Nós vamos voltar todos juntos e misturados com as mesmas dificuldades de agora para conseguir superá-las. Olha, vocês estão iludidos. O Emmanuel não vai poder salvar nenhum dos senhores. Isso é uma ilusão. Arlindo, você sabe que eu assistindo há algum tempo atrás, aliás, eu já comentei até sobre isso num outro Caminhando Juntos. Eu assisti na televisão muitas jornalistas negras falando, sabe? Estavam discutindo essa questão do racismo, várias jornalistas negras. Até uma moça muito bonita, ela disse: Olha, as minhas amigas não estão querendo ter filhos, porque não querem que seus filhos passem o que elas passaram
e o que os jovens estão passando hoje em dia na mão da polícia. Eu digo, gente, que isso? Espera aí, quem está falando é uma jornalista, alguém que tem vivência, dizendo que as suas amigas não estão querendo ter filhos com esse receio. Ora, gente, é triste. Que Brasil, pátria é coração do mundo. Olha, pode até ser coração do mundo pelo formato do país. Agora, pátria do evangelho, nós não estamos, acho que nós ainda não fizemos por isso, não. Com Fala, certeza Nilo. não. Fala, Nilo. A questão do racismo no Brasil, ela tem raízes culturais. Quando eu falo isso, não quer dizer que, então pode, não. É para a gente entender como isso nasceu, né? Houve uma convivência, né, com o período escravocrata, Isso. e os negros foram trazidos. Então, assim, tem uma elite branca que comanda tudo e os negros estão ali para trabalhar, né? Com o tempo, isso se tornou uma situação, um estado de coisas normal na sociedade, vigente, o que era autorizado, era legalizado, apesar de o Brasil ter sido, acho que, o último país a abolir a escravatura, Com certeza. né? É, foi recentíssimo isso, né? E assim, então acabou-se a escravatura, o sistema escravocrata acabou, mas a convivência com aquele estado de coisas de enxergar o negro como alguém inferior permaneceu socialmente. É, Agora, qual é o problema disso? Permaneceu aonde? Onde isso permaneceu? Passado de geração para geração, isso é passado inconscientemente, nas pequenas frases, na maneira de ver as coisas que a mãe ensina o filho, na maneira de se referir ao seu fulano, que é o porteiro, de se referir àquela pessoa lá. Então, esses conceitos, essa visão do negro como, vamos dizer assim, uma camada inferior da sociedade, isso é ensinado, infelizmente é cultural, é. né? E quando você, Arlindo, fala para os espíritas, isso nós todos estamos sendo chamados realmente a começar a pensar sobre o que estamos fazendo aqui, porque o mundo de regeneração não vai ser aquele mundo que nós estamos esperando que fique pronto para a gente poder reencarnar nele, não é assim. Como você bem colocou, é um mundo que vai ser construído pelas pessoas que irão ficar nele, vão merecê-lo, porque ajudaram a construir, ajudaram a transformar, ajudaram a acabar na sociedade esses abusos, essas distorções e essas manifestações de natureza ainda inferior. Então, quem não está alcançando a importância disso, de se posicionar, aí está escrito lá, né, na Bíblia, no final, a separação entre o joio e o trigo, no final dos tempos. Qual é o final dos tempos? Nessa transição, essa separação já está sendo feita, as pessoas já estão se posicionando. Temos que nos posicionar. De que lado estamos? Do lado da fraternidade, do amor universal, do amor ao próximo, do respeito a todas as pessoas e começarmos a entender que todos somos espíritos. Hoje estamos aqui, amanhã estamos ali. Amanhã estamos ali, depois de amanhã estamos lá. Então, isso varia, assim, e começarmos a entender a importância do que estamos fazendo, do que estamos preparando para o nosso futuro. Trata-se Tem um disso. problema, Nilo. Nilo, tem um problema. Todo mundo está se achando trigo. É isso mesmo. Eu sou o trigo, não preciso me preocupar. Né? É hora de. Ô, Nilo, eu só acho que já passou da hora de falar. Eu acho que é hora de agir. Porque o falatório existe na casa espírita. Olha, o que mais se prega na casa espírita é o evangelho. O que mais se prega é o evangelho. E qual é o resultado disso? Nesses momentos, né? Qual é o posicionamento, né? Mas um posicionamento que não é da boca para fora, é um posicionamento que diz respeito a atitudes. Não é isso, Arlindo? É isso. Olha,
a ação, ela nasce aqui. E a gente está, de um modo geral, achando que a ação é aqui. Então, a ação fala, não, olha, tá. Só que isso não está levando a lugar nenhum, não. Quando ela nasce aqui, ela se transforma em ação através do raciocínio que põe para agir. Mas se a gente não pensa isso, não adianta, não. E está todo mundo dizendo que, não, olha, estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos de quê? Junto de que maneira? Porque nós todos realmente estamos juntos. Agora, apontando para que direção? Qual é a finalidade desse estar junto? É para alcançar o quê? É para produzir o quê? Porque essa produção de agora será certamente a colheita do futuro. E, nesse sentido, ele não pode ser enganado. Não há como enganar, porque as pessoas esquecem, não conseguem atinar que consciência ou arbítrio é um direito? É. Quando eu ajo, eu me comprometo imediatamente com a minha ação. Eu me comprometo. Deus não castiga, é isso que precisa ficar claro. A dor, ela vem porque eu construo, mas eu construo no presente. Eu não construo no futuro, eu construo agora. Então, olha o que você está pensando da sua vida. O que você tem feito de verdade na sua vida para merecer o que amanhã de você mesmo, que não vai ser Deus quem vai lhe dar, quem lhe dá é você, porque você põe, você estrutura, você cria, você realiza e vai ter que encontrar a sua realização. Ninguém pode viver a sua realização. Pelo amor de Deus, compreendamos isso. Somos nós quem construímos. Só que o que nós construímos, nós vamos ter que viver. Não tem jeito. Então não dá para pensar que o intelecto aqui resolve essas coisas e que se o coração longe disso dá suporte. Porque, na realidade, toda a boca fala do que o coração sente. E a gente está pensando que dá para fingir, para fora dá, mas para essa estrutura, que é esse cara aqui, não o Arlindo, esse espírito que aqui está, ele não se engana. Não é possível enganá-lo, porque ele sabe o que ele constrói. Então ele está preso consciencialmente às suas próprias ações. Se a gente não compreender isso, amigos, vocês é que vão sofrer muito, 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 muito mais. Porque Agora, parece Arlindo, que é dor o que nós... veja bem, fala-se muito, e aliás, Paulo Roberto Santos falava sobre o conhecimento superficial que nós espíritas temos da doutrina, a ponto, e aí a gente vê na experiência que é um fato, isso, que ele constatou como sociólogo, professor universitário, né? Nas pesquisas, ele constatou que o conhecimento espírita entre nós estava muito superficial, e está. E o que resulta disso? Resulta obras mediúnicas, e hoje a gente vê essa questão do feminicídio de uma forma, havendo até o telefone, acho que é 180, para se ligar, e para que a gente não veja irmãs nossas serem mortas pelos maridos, pelos namorados. Mas existem obras mediúnicas que dizem que essas mulheres vieram para regenerar esses irmãos, que elas têm que aturar e acabam sendo mortas. Que isso? Ninguém veio para apanhar, ninguém reencarnou para levar burdoada de marido ou de mulher também, né? Ninguém veio. Ninguém, a encarnação, a vida de ninguém vem para sustento de uma outra pessoa. Ninguém vem aqui como algo para ser consumido para outra pessoa. Não é possível. Uma pessoa encarna, um espírito encarna, né? Como um encarnado, uma pessoa, ele tem também a trajetória de vida dele, a evolução dele a realizar. Ele não está ali para propiciar a experiência do outro, pura e simplesmente. Não é assim. Isso. Mas, Nilo, houve época, e a gente pode constatar isso em obras mediúnicas, que o aconselhamento, né, era nesse sentido. Ah, não, você veio para... Isso vai passar, ele vai se regenerar, você veio para ajudá-lo.
Não é à Essas toa que você mulheres está acabam ali. mortas. É. Jaime, Hein? Jaime, isso não era lei de causa e efeito, era o tal do karma dos outros. É, é. Que isso? Não era lei de causa e efeito, era karma. Tem que É. passar, tem que Mas viver, tem que sofrer. tem uma questão que eu acho importante, que eu venho prestando atenção nisso. A gente conversa muito sobre as questões das virtudes ou a questão dos enganos que a gente comete, né? Dos equívocos, que a gente precisa assumir os equívocos, nossas escolhas, nossas decisões, mas talvez seja necessário, até por uma questão mesmo de esclarecimento, a gente começar, talvez, a dar nome aos bois no sentido assim, da gente contextualizar que equívoco é esse, qual foi o engano, qual foi o erro, em relação a quê? Né, o que que esse engano, para onde esse engano está apontando na atitude da pessoa? Então, o que vai acontecer? O espírita tem muita reticência, tem, né? Muito cuidado para não ser ofensivo, para não expor os companheiros que estejam passando por situações e tal. Mas eu acho que chega um momento em que as coisas precisam ser faladas não por causa de A, B ou C, porque são como elas são, precisam ser explicadas. Se alguma pessoa se sentir ali atingida ou se vir naquela situação ali que está sendo falado, tanto melhor que ela possa compreender. A intenção não deve ser de expor, nem de criticar, mas falar-se sobre o assunto de modo a realmente esclarecer textualmente, dando nome aos bois, vamos falar assim, não sei como seria isso, mas eu acho que a gente tem muito pudor ainda em entrar no tema e botar os pingos nos is. Talvez isso fosse um momento que a gente precisasse começar a pensar nisso, para Eu não acho que ficar vago. para isso, Nilo, eu acho que nós precisaríamos entender que não existe instituições intocáveis. Instituições espíritas são formadas de seres humanos falíveis, todas elas. Todas elas. Nós, do Redenção, somos seres humanos falíveis. Podemos nos equivocar em determinado instante? Podemos sim. Só que temos que assumir que nos Isso. equivocamos Isso. e retroceder e consertar o caminho. Justamente porque somos falíveis. Isso. Agora, existe torcidas para médiuns e para espíritos no nosso meio, que é mais difícil de se entender do que isso. Olha, veja bem, há um interessante, um caso, é a falta de conhecer Kardec, meu filho. Veja bem, no livro na Revista Espírita, Kardec coloca essa questão. Porque o espírito Georges, ele tem mensagens que compõem a codificação. Você vai encontrar a mensagem do espírito Georges no Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai encontrar em outros lugares também mensagem do espírito Georges. Porém, aí está a honestidade intelectual de Kardec que nós precisamos aprender. Aí surge, naquela ocasião, uma mensagem do Georges, onde há um equívoco doutrinário na mensagem. Kardec leva a mensagem à discussão na Revista Espírita. Não foge, não. Mas ele diz: olha, o espírito George não deixou de ser um espírito superior, só que aqui ele se equivocou e conserta. Agora, vai você dizer que Emanuel se equivocou nisso ou naquilo, ou que Joana de Ângeles se equivocou nisso ou naquilo. Vai dizer isso. Vai ser uma tempestade. Agora, Kardec ensinou tudo. Kardec mostrou tudo, só não vê quem não quer. Se não Só foi não vê doutrina, quem quer esconder-se atrás do espiritismo, achando que os espíritos vão salvá-lo. Não vão, não.
Bom, mas, meus irmãos, nós já passamos do tempo. Esses Bom, meu, assuntos, tá, esses assuntos. Bom, só nos resta fazer o que nos compete, passar ao Nilo e ao Arlindo para as despedidas e a mensagem final para essa experiência triste. Isso que aconteceu, era isso que eu queria falar. Isso que aconteceu no Carrefour justifica o feriado do Dia da Consciência Negra. Isso. Isso que aconteceu justifica. É muito mais importante um feriado no Dia da Consciência Negra do que feriado para comemorar o santo tal ou santo aquilo. Eles não precisam mais disso. Não é o caso? Eles não precisam mais justamente. disso. Quer dizer, tudo isso está justificando a existência desse dia feriado da consciência negra. Todos esses acontecimentos que foram relatados aqui, e esse último acontecimento nas vésperas, e ele foi noticiado mais fortemente no próprio dia da consciência negra, né? Ele próprio justifica esse feriado e esse dia, não é o caso? Bom, eu É. passo a vocês para as despedidas de vocês. Nilo, Muito obrigado pela oportunidade, Jaime, que a gente cresce muito num momento como esse debate, a gente ouve muita coisa importante, pensa, reflete, né? Eu poderia lembrar aos companheiros assim, na dúvida entre satisfazer as necessidades imediatas da matéria, do ego, né? Ou então dar satisfação à consciência, fazer o que a sua consciência diz que é certo, isso fique com o que a consciência diz, porque isso tá na própria doutrina. Nós temos inscritas em nós as leis de Deus. Nós, como espíritos, a nossa consciência, o representante espiritual nosso aqui, sabe o que é certo e errado, sente quando algo não está bem. Ouça isso. Isso é um bom norte para nossas decisões aqui. Vamos começar a pensar nisso, né? É muito fácil. Ficar com a maioria, ficar com a escolha fácil, é mais tranquilo. Você não briga com ninguém, não se opõe a ninguém, não é criticado. Mas fazer o que é certo, às vezes, é muito difícil. Mas é o isso, que compensa. É o que isso, compensa, né? isso, É o que depois, do lado de lá, a gente vai ter aquela sensação que fala do júbilo do dever cumprido, da alegria de ter feito a escolha certa. Isso isso, é a consciência lá que vai determinar isso. Então, isso. tenhamos cuidado, né? Uma boa noite a todos, boa noite, Jaime, boa noite, Arlindo. Boa noite, Arlindo, amigo. Bom, amigos, bom estar aqui mais uma vez, tratando de temas tão importantes. O Jaime pegou um pouquinho da minha fala final, mas eu vou recolocá-la pela importância de que ela se reveste. Quando a gente vê um vídeo de um cidadão negro ser espancado até a morte por dois seguranças de um supermercado, mostra-nos o tamanho do racismo, o tamanho do nosso preconceito. Eu queria lembrar aos amigos, a todos os meus amigos, não se trata absolutamente de mimimi. Eu queria pedir a vocês, amigos, que nos ouvem nesta noite, que não se coloquem no seu lugar, não. Se coloquem no meu lugar. Vistam por alguns minutos a minha pele. E se coloquem lá. E olhem de perto. E vejam o que diz o seu coração. Pensem nisso. Nós estamos convidados a sermos, e aí, abre aspas, caixa alta, seres humanos.
Fecha aspas. Sublinhem. E, por favor, guardem no coração. Muita paz, uma boa noite a todos vocês. Amigos Jaime e Nilo, muita paz. Agradeço ao Nilo a companhia, ao Arlindo a companhia, vocês dois amigos, caminhando aí por assuntos às vezes tão espinhosos como esse. Muito obrigado a vocês dois e agradeço muito a vocês que nos assistem. E desculpe, em certos momentos, a minha veemência, porque me chocou muito. Me chocou muito eu ter assistido aquele vídeo e saber que um ser humano ali estava sendo massacrado, principalmente porque a sua condição não só da cor da sua pele, mas até possivelmente a sua condição social. É triste saber que acontece isso na nossa sociedade. E, meus amigos, vamos trabalhar para mudar isso. Você trabalha mudando o seu vocabulário. Vamos, dentro de casa, deixar de nos referirmos aos negros de forma pejorativa, aos gays, a todos aqueles que são diferentes de nós. Vamos deixar de usar palavras pejorativas para designá-los. São seres humanos, como Arlindo falou, acabou de falar. São irmãos nossos. Ou nós não acreditamos em Deus, que é Pai de todos nós? Em que nós acreditamos, afinal? Fica essa pergunta. E que Deus, na sua bondade, nos acolha a todos. Muita paz e muita esperança para todos vocês. Muito obrigado.